gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de 2021. É sempre um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E pra gente já começar no embalo das nossas reflexões da semana, vamos dar continuidade a esse tema de transformar. Essa semana eu fiquei pensando, sobre como cada um de nós tem essa mudança, esperada ou não esperada, dentro de cada um, em sua singularidade. E aí eu separei aqui pra gente um estudo que foi feito que diz que os nossos transformares, eles possuem 6 etapas. Eu queria que vocês escutassem comigo e pensassem um pouquinho também por qual fase vocês estão, se vocês já passaram por todas, se vocês estão repetindo, refletir um pouquinho sobre essas fases onde a gente vive esse processo de mudança. Então, primeira fase, fase de pré-contemplação. Não existe essa intenção de mudar. Os amigos e familiares acabam identificando o problema na pessoa, mas o próprio recusa-se a pensar ou falar sobre ele. Na fase 2, que é a contemplação, o próprio sujeito reconhece o problema e começa a querer resolvê-lo. Nessa fase, o sujeito, no caso nós, tentamos compreender o problema sem que haja ainda um compromisso no sentido da ação, ou seja, nem sempre a gente vai praticar um comportamento para mudar. Na fase da preparação, começa-se a planejar a mudança no tempo. Na fase da ação, coloca-se em prática a mudança de acordo com o que a gente planejou. Na fase da manutenção, é necessário continuar a trabalhar para se obter os ganhos visíveis na fase anterior. E na sexta e última fase, é uma fase que exige um grande compromisso e esforço do indivíduo. E a mudança finalmente está concluída, quando se atinge o objetivo e implementa-se no dia a dia. Pois é, mas isso se diz nas mudanças que a gente quer mudar dentro da gente. E aí? Você já pensou muito sobre o que você realmente queria transformar dentro de você para você, com o tempo, se transformar num ser humano ainda mais incrível? Me conta! Vou esperar você me enviar uma mensagem lá no WhatsApp e a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Ah, e detalhe, sempre não se esqueçam, no nosso último encontro do mês, a gente sempre vai ter um encontro mais distraído mais leve, para a gente conversar justamente sobre esses assuntos da nossa reflexão, junto com umas dinâmicas e umas conversas mais legais. E agora, dando continuidade ao nosso ritmo de marchinhas, hoje eu trouxe para vocês o que derivou das marchinhas, que foi justamente o samba. Vocês gostam de samba? Escutam muito samba? Já escutaram muito samba? Sabem sambar? Pois é! O samba é considerado por muitos críticos da música popular, artistas, historiadores e cientistas sociais como o mais original dos gêneros musicais brasileiros, ou o gênero musical tipicamente brasileiro. A despeito da centralidade ou não do samba, como gênero musical nacional, a sua origem nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história cultural do nosso país. O samba se originou dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos aqui para o Brasil. E esses batuques, eles estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os pretos uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão, até mesmo a percussão corporal e dos movimentos do corpo. Pois é, e sobre percussão corporal, eu posso até bater um papo bem bacana com o João, porque disso ele entende muito mais. Os ritmos do batuque, aos poucos, foram incorporando elementos de outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro no século XIX. E foi a partir desse século XIX que a cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital do Império e também passou a comportar uma leva de pretos vindos de outras regiões do país, sobretudo da Bahia. E foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões e da região central da cidade, dando origem às primeiras rodas de samba, misturando os elementos do batuque africano com a polca e o machixe. E foi então que o samba surgiu. E o samba remete
propriamente dito, a diversão e a festa. Porém, com o tempo, ele passou a significar a batalha entre especialistas do gênero, a batalha entre quem improvisava melhor os versos na roda de samba. Um dos segmentos do samba carioca, o Partido Alto, caracterizou-se por isso, como disse um dos pesquisadores mais influentes, Marco Alvito, em referência à história da palavra. Me conta, você já sabia sobre a história do samba? Qual é seu samba preferido? Ou qual é a sua música de carnaval preferida? Lembrando que nem todo mundo gosta de carnaval. Não se esqueçam, tem gente que gosta de carnaval para colocar as séries, os filmes e a comida em dia. Me conta que eu vou adorar saber quais são seus gostos musicais. Continuem se cuidando, mantendo o distanciamento social, sintam-se abraçados, porém unidos à distância. Um beijo e fui! A gente precisa saber que para cantar samba ou marchinhas a gente precisa ter muito fôlego. Então, um exercício que a gente pode praticar em casa e que durante as nossas chamadas de vídeo vou querer saber se vocês conseguiram fazer, são muito importantes para a gente conseguir concretizar essa cantoria carnavalesca. São exercícios de respiração, esses exercícios que vocês adoram e geralmente saem mais cansados do que depois de uma academia. Pois é, praticar o nosso diafragma, praticar a nossa respiração, a ponto de que ela consiga se manter viva lá sozinha, ou seja, a gente consiga dar conta de dançar, pular e cantar, é fundamental. Então, o primeiro exercício é a gente ficar retinha, deixar o diafragma numa posição bem boa para ele conseguir se movimentar e a gente soltar ar pelo nariz. Cuidado só se vocês estiverem com o nariz sujo, cuidado. A gente vai soltar com toda a força possível. Lembrando que fazer esse movimento de ratinho no nariz é fundamental para que o ar oxigene toda a nossa parte cerebral e se adeque a todas as nossas capacidades aqui respiratórias. Então, sempre se lembrem de fazer esse movimento com o nariz e, lembrando, somos sempre uma bexiga. Ar saiu pelo nariz, diafragma entrou. Ar entrou pelo nariz, diafragma saiu. Diafragma vulgo barriga. A gente vai fazer esse exercício por 2 minutos. Terminando esse exercício, a gente vai fazer o mesmo movimento, só que pela boca. E o nosso narizinho de ratinho continua. Detalhe muito importante, nessa hora da gente soltar o nosso ar pela boca, é imprescindível que vocês sintam o ar batendo na nossa cavidade do palato, ou seja, no nosso céu da boca. O movimento do ar é bater no céu da boca e se projetar para frente. Bater e projetar. Então vamos lá de novo? Mais 2 minutos fazendo esse movimento. É muito comum que vocês sintam tontura. E quanto mais tontura a gente sentir, melhor tá sendo a nossa hiperventilação. E aí tá, ó, corretinho. E o nosso último exercício nada mais é do que inspirar por uma narina durante 5 segundos. Prender 10. Soltar pela outra narina por 5 segundos. E o resto pela boca em 10 segundos. E a gente vai repetir isso 10 vezes. Pois é, vai dar uma falta de ar? Talvez. Mas eles são excelentes pra gente coordenar o nosso fôlego e a nossa respiração, certo? Agora sim, um beijo!